A guerra que nós travamos a cada dia. Por que nós travamos a guerra? Por que as pessoas custam se converter? Por que elas custam a se entregar? Por que elas custam a ser libertas? Qual o problema que emperra a vida das pessoas? E eu me refiro às pessoas que não conhecem Jesus, que não tiveram encontro com Jesus, que não nasceram do Espírito Santo. Querem o Espírito Santo, buscam o Espírito Santo, mas não recebem. Por quê? O apóstolo Paulo diz assim: o Deus deste século, quer dizer, o Deus dos dias atuais, cegou o entendimento dos incrédulos. Uma pessoa cega, você sabe, ela não sabe para onde vai. Um cego é cego, não entende, não consegue ver. Se acende um farol no rosto dela, ela não vai enxergar. Se ilumina tudo ao seu redor, ela continua cega, ela não consegue enxergar. Por quê? Porque ela está cega por conta do Deus desse mundo, que é o diabo. O Deus do mundo em que vivemos é o diabo. Ele cega o entendimento. A pessoa não entende. Eu entendo. Ele entende. Você entende. Mas essa pessoa que não entende. Mas ela não é inteligente? É inteligente, mas não entende. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quer dizer, eles são incrédulos porque são cegos. Porque se não fossem cegados pelo Deus desse século, eles seriam convertidos. Então o diabo cega a pessoa de forma que não é possível resplandecer a luz do Evangelho do Senhor Jesus. Não é possível. Você não está aqui à toa. Você está colocando-se na posição que Deus quer, que é buscar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então, você está fazendo a sua parte. O que você pode fazer, você está fazendo, que é vir buscar. Você está sacrificando o seu corpo. E é exatamente essa a proposta do vale da decisão. Tem o vale da decisão, que é o vale de Josafá, e o vale da bênção. O vale da bênção só tem direito àqueles que sacrificam no vale da decisão. Aqueles que descem no vale da decisão para definirem suas posições, definirem suas vidas, fazerem a sua opção. Ó Deus, a minha vida é tua. Eu queria que vocês entendessem isso, vocês compreendessem essa grandeza de Deus. As coisas de Deus não vêm
até nós por conta de um hábito de ir na igreja, de fazer isso ou fazer aquilo. As coisas de Deus acontecem na nossa vida por conta de um sacrifício, semelhante ao que você está fazendo agora. Em prol de quê? Da presença do Espírito Santo. O vale da decisão é o lugar onde você sacrifica o seu eu, a sua vida, morre para esse mundo desgraçado para poder ressuscitar e viver para Jesus. Então, quando há esse sacrifício de você sacrificar o seu eu para receber o que Deus tem prometido, então Deus fica na obrigação de abençoar a sua vida. Compreenderam? Sim ou não? É só por questão de fé. Agora, uma fé é o quê? Uma fé sacrificial. Você está sacrificando. Nós estamos sacrificando. Nós sacrificamos por vocês. Nós estamos sacrificando também por vocês. Então, estamos mostrando para Deus e para o inferno, para o diabo, o que nós estamos realmente determinados a alcançar. Amém? Deixe-me falar para vocês uma coisa. O texto sagrado diz que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele fala para a igreja de Corinto. Ele diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Os vossos corpos são membros de Cristo, quer dizer, da pessoa de Jesus. Jesus é o cabeça e nós somos membros do corpo do Senhor Jesus. E eu, porventura, tomaria os membros de Jesus e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois serão uma só carne. Então, quando o rapaz ou a moça, os dois se unem na relação sexual, eles estão se tornando um só corpo. Um só corpo. O que isso significa? Que tudo que um é, o outro também será. Se um estiver vivo espiritualmente e o outro estiver morto, o morto vai passar sua morte para o que está vivo. É sempre assim. É como, por exemplo, se você pega uma laranja podre e coloca no meio de 1 bilhão de laranjas boas, quem que vai ser prejudicado? As boas. Uma podre apodrece todas as demais. Então, se você entrega o seu corpo para Jesus, e quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, diz assim: aquele que se une ao Senhor espiritualmente, torna-se um espírito com Ele.
Entende? Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, o seu espírito se liga ao Espírito de Deus. Mesmo que você não tenha sido batizado com o Espírito Santo, mas você se torna um espírito com o Espírito Santo. Quer dizer, o seu corpo torna-se sagrado, templo do Espírito Santo, santificado, puro. E se você pega o seu corpo e se une com uma pessoa através do sexo, então você está colocando o templo do Espírito Santo com uma pessoa que certamente não é de Deus, salvo se você estiver casado, aí não tem problema. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Então, você tem que entender o seguinte: o diabo não vai ganhar nada com a sua alma. Você vai para o inferno, as pessoas que estão no inferno não dão lucro nenhum ao diabo. Nenhum lucro. O diabo tira a vida das pessoas, leva para o inferno, ele não tem lucro nenhum. A única coisa que ele ganha, sabe qual é? Sabe o que o diabo ganha? Quando corrompe uma pessoa, quando leva para o inferno, ele dá desprazer a Deus. Ele ofende a Deus. Ele diz para Deus, está vendo? Essa aqui não te quis, esse aqui não te quis. Preferiu a mim do que a você. Ele ri na cara de Deus. E Deus não pode fazer nada. Entendeu? Então o diabo disputa a sua vida como também Deus disputa a sua vida. E é você que tem que decidir o que você quer. O diabo está de um lado, Deus está de outro. Se você se inclina para ouvir a voz do diabo, então você vai segui-lo, você vai pertencê-lo. Se você se inclina para ouvir a voz de Deus, você vai ter o amparo de Deus. É você quem decide a sua vida. Se você entrega a sua vida para Jesus e vive a sua fé, leva a sério a sua fé, então você se torna um espírito com Deus. Entende o que eu estou falando? Você se torna um espírito com Deus. Da mesma forma como o marido e a mulher se unem através da relação sexual ou relação conjugal, eles se tornam uma só carne, um só corpo. Assim também acontece com relação a Deus. Quando você se entrega de corpo, alma, espírito, sacrifica o seu eu, então você se liga com Deus. E onde quer que você esteja, lá estará Deus. Amém, pessoal? Lembra, não esqueça, Jesus guiava os discípulos enquanto estava aqui neste mundo, mas Jesus não estava dentro dos discípulos, Jesus estava do lado. Mas quando Jesus subiu, ele enviou o outro Consolador, que não estará e não estaria do nosso lado, mas dentro de nós. Amém? Então o seu corpo, se você entregou a sua vida para Jesus e vive a sua fé cristã, de acordo com a palavra de Deus, o seu corpo é santo, é sagrado. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Então o diabo, ele cria uma moda podre, as mulheres aparecendo o corpo sensual, etc., para que
elas atraem pessoas, homens, e esses homens vêm usá-las, depois joga fora. Depois joga fora, despreza. E ela, então, uma vez usada, ela desanima da fé e acaba se entregando para outro, e depois para outro, e quando menos espera, a sua fé já era. Nós não, na igreja, nós não temos uma doutrina inquisitória. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode usar cabelo assim, não, nada disso. A gente não impõe nenhuma doutrina de roupa, de costumes, mas nós, por consciência, temos obrigação de alertá-los. Amém, pessoal? Nós temos obrigação de ensiná-los, porque eu sei que muitos de vocês não tiveram pai nem mãe, nasceram sem pai e sem mãe, não sabem o referencial do que é ser mãe, não sabem o referencial do que é de pai. Muitos de vocês, coitados, nasceram sem pai. Nós queremos ser o pai de vocês, amém? Muito mais, o Espírito Santo quer ser o pai e a mãe de vocês. Ele adota vocês, amém? Agora, obviamente, o Espírito Santo fala através da palavra dele, usando os seus servos, para que vocês possam se situarem neste mundo e protegerem o que vocês têm de mais precioso, que é a sua vida. Proteger o seu corpo. Entende o que eu estou falando? O diabo não ganha nada, mas ele tem prazer em chegar, está vendo? Essa aqui é minha. Esse aqui preferiu a mim. Entendeu? Sim ou não? É como Deus fala lá em Provérbios. Ele diz assim, em Provérbios, no capítulo 27, ele diz assim, capítulo 27 e versículo 11, ele diz assim: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Quem é que afronta a Deus? O diabo e os seus demônios. E ele afronta por causa da má conduta dos filhos de Deus. Entendeu? Sim ou não? Veja só o que diz assim o texto, 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é o quê? É um espírito com Ele. Fugir o quê? Da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, quer dizer, dentro de vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quer dizer, nós não pertencemos mais a nós. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você perdeu a sua vida.
existe mais. Você deixou de existir para esse mundo. Então, quando você vê, por exemplo, há pessoas que dizem: bispo, eu entreguei minha vida para Jesus, a minha mãe não me compreende mais, meu pai não... Eles querem até que eu saia de casa. Outros já foram até expulsos de casa porque abraçaram a fé em Jesus. Por quê? Enquanto a gente está no mundo, o mundo tem o cuidado de nós, quer dizer, o cuidado entre aspas, o cuidado de fazer o que é mal para nós. Quando nós abandonamos o mundo, quando nós morremos para o mundo, que o mundo não tem mais direito sobre a nossa vida, então o mundo do inferno usa os pais, os parentes, as pessoas mais amigas, para tornarem-se inimigas nossas. E elas passam a nos odiar por causa disso. Porque nós não fazemos mais parte da corriola desse mundo. Nós morremos para esse mundo. Nós morremos. Quando você entrega a sua vida para Jesus, já era. Você morreu para esse mundo. E se você morreu para esse mundo, você não tem nada com esse mundo. E se você tiver uma mini ambição de querer gozar este mundo, porque você está vivendo neste mundo, então é como se você estivesse voltando para o mundo, voltando para aquele que te maltratava, e você vai sofrer muito mais do que você sofria antes de conhecer Jesus. Então tem muitas pessoas que querem voltar para Jesus, mas não conseguem. Por quê? Porque já tiveram na presença de Deus, e por livre e espontânea vontade quiseram voltar para o mundo. Aí não teve mais condições de retornar para Deus. Isso acontece muito. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. A gente não pode, de forma nenhuma, deixar a nossa vida correr qualquer risco. Qualquer risco. A sua vida é preciosíssima. Então você tem que guardá-la. Você tem que protegê-la. A sua salvação, você tem que tratar como se fosse o próprio Deus. Você tem que temer pela perda da sua salvação. Não, eu tenho que guardar a minha salvação. É a menina dos meus olhos. Eu não posso colocar em risco em hipótese alguma. Eu não posso me envolver com nada nem com ninguém que não tenha a mesma fé que eu, para o seu próprio bem. Amém, pessoal? Não pense assim: eu estou namorando um rapaz ou uma moça que é de outra denominação. É a mesma coisa que namorar um incrédulo. Por quê? São vinhos diferentes. São pensamentos diferentes, não é? Você sabe, você que namora uma pessoa de outra congregação, ela não aceita as coisas da Universal, como a Universal não aceita as coisas de lá também. E eu pergunto, se há conflitos nesse namoro, porque cada um puxa a brasa para a sua sardinha, como é que você acha que vai ser o casamento entre vocês? Como? Vai ser bonito? Vai ser feliz? Não. Você vai encontrar um inferno. E muitas pessoas perderam a salvação por se associarem com outras pessoas que não eram da mesma fé. Aí a moça vem e diz assim: bispo, mas eu tenho fé que o meu namorado vai se converter.
Eu tenho fé que a minha namorada vai se converter quando nós nos casarmos. É muito engraçado. Se você tem fé para ele se converter, então por que você não tem fé que ele se converta antes de casar? Senhora, converta ele agora. Então você está esperando casar para convertê-lo? Se em namorado ele não converte, imagine depois de casado. Use a sua inteligência. É a sua vida, minha amiga, meu amigo, que está em jogo, a sua salvação. Um mau casamento é o primeiro passo para o inferno, daqueles que um dia foram tão usados por Deus. E eu falo isso porque eu tenho 50 anos, meio século, e eu já vi muita coisa. O que eu estou falando, já vi diante dos meus olhos. Se até entre pastores e esposas há esse tipo de problema, obreiras e obreiros desfazem casamento e casam com outros obreiros, a gente não pode impedir, porque cada um é dono do seu nariz, a gente sabe que tem coisa errada ali. Você quer ver uma coisa? Avalie a vida da pessoa que você está envolvida ou envolvido. Avalie, procure ver como é o caráter dela. Se é uma pessoa correta, se é uma pessoa fiel, se é uma pessoa leal, se é uma pessoa que fala a verdade, que odeia mentira. Porque são coisas que qualquer cristão verdadeiro pratica. Porque quem crê na verdade, pratica a verdade. E quem crê na verdade e não pratica a verdade, pratica a mentira, é porque não crê na verdade. E se não crê na verdade, você acha que vai dar certo? A verdade com a mentira, casa a mentira com a verdade. A mentira e a verdade entram no altar. O que vai dar isso? É a mesma coisa que misturar gasolina com fogo. Só isso. Então muitas pessoas querem dar um jeito na palavra de Deus e casar de qualquer maneira a luz com as trevas. A luz com as trevas. Não existe isso. Quem é luz, busca as coisas da luz. Quem é treva, busca as coisas das trevas. Então, quem é de Deus, tem o seu corpo, é o templo do Espírito Santo e tem que ser guardado, protegido. Tem que ser protegido. Para não se deixar ser contaminado. Amém?